Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos com a Virgem Santa Maria, Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja, ela que vela sempre por nós, ela que aqui nos acolhe com o seu coração materno. Inscreveram-se para esta celebração a Diocese de Beja, o grupo de Vila Nova de Famalicão da Arquidiocese de Braga, o Recanto do Arrabal da Diocese de Leiria Fátima, a Paróquia de Santa Eulália Vizela da Diocese do Porto, o Retiro de Doentes da Diocese de Viseu, um grupo da Eslováquia, 2 grupos da Espanha, um grupo da Irlanda e 2 grupos da Itália. Presida a celebração o Sr. Dom Fernando de Paiva, Bispo de Beja. Voltamo-nos para a capelinha, de onde vai ter início a procissão de entrada, e louvemos a Santa Mãe de Deus. Com alegria celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Por eles, Deus comunicou à sua Igreja os primeiros ensinamentos da fé. Cantemos a glória de Pedro e Paulo, que durante a sua vida na terra plantaram a Igreja com o seu sangue e agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Cheios de alegria, cantemos todos. Estes são os apóstolos
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: "Levanta-te depressa." E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: "Põe o cinto e calça as sandálias." Ele assim fez. Depois acrescentou: "Envolve-te no teu manto e segue-me." Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer, por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: "Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Palavra do Senhor. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. A toda hora
cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol, italiano e inglês. De pé, aclamemos a palavra da salvação.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. E Gesù gli disse: Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Jesus said to him in reply, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven.
Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Palavra da salvação. O evangeliário é levado ao presidente da nossa celebração, que o beija e com ele nos abençoa. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos neste lugar bendito, Fátima, onde o céu tocou a terra. Aqui, sob o olhar materno de Maria, peregrinamos vimos como peregrinos, vimos de vários pontos deste mundo, de vários países, de várias terras, e dirijo-me agora em particular aos peregrinos de Beja. Peregrinamos como Igreja Diocesana, em oração, em escuta, em abertura ao amor de Deus. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, homens tocados pela graça, transformados pelo olhar e pela palavra de Jesus e enviados em missão. O Senhor confiou a Pedro e, na pessoa de Pedro, a toda a Igreja, uma missão grandiosa, uma missão que a Igreja tem, ao longo dos séculos, tem levado a cabo através da vida, através da entrega, através do sacrifício de tantos que foram seguindo Jesus e que foram servindo o Senhor na sua Igreja. E fizeram desta forma generosa, desta forma em que se confia não tanto nas próprias forças, mas na graça que o Senhor generosamente derrama sobre nós. Damos graças a Deus pelo ministério de Pedro, pelo ministério dos seus sucessores, todos aqueles que, pelo mundo inteiro, em comunhão, participam, cooperam, colaboram nesta missão que o Senhor confiou à sua Igreja. E tudo isto, toda esta generosidade, esta entrega, acontece a partir de uma relação, acontece a partir de um encontro. Pedro e Paulo conheceram, encontraram o Senhor nas suas vidas. E este encontro que eles experimentaram mudou radicalmente a sua vida. Este encontro que, tendo mudado a sua vida, mudou também o seu agir, mudou também tanta coisa, tantas pessoas que, por seu intermédio, foram tocados pela graça do Evangelho. E tudo isto acontece a partir deste encontro, deste olhar que Jesus lança sobre Pedro e também sobre Paulo. Aquela pergunta que Jesus um dia, por 3 vezes,
coloca a Pedro: tu amas-me? Esta pergunta que o Senhor dirige a Pedro, esta pergunta que é feita a partir de um olhar de amor, de compaixão, de verdade, que tocou profundamente o coração de Pedro. E Pedro respondeu com esta disponibilidade. E assim, ao acolher esta graça, acolheu também este poder que o Senhor lhe confiou, e nele à Igreja, de confirmar os irmãos na fé e também de transmitir a graça da salvação. Também nós somos convidados na comunhão da Igreja e agora na comunhão com o sucessor de Pedro, também caminhar neste acolhimento. Deixemos assim olhar por Jesus com verdade, sem máscaras, sentindo a compaixão, a misericórdia, o amor de Jesus que nos toca no mais profundo do nosso ser. E a partir desse olhar, pois, acolher o amor, este amor que nos amou primeiro, e responder com o nosso amor, com a nossa entrega. Este nosso amor, mesmo imperfeito, mesmo frágil, mas verdadeiro. Hoje, ao olharmos para São Pedro e para a sua missão, a partir deste Evangelho, a partir desta solenidade que hoje celebramos, recordamos com carinho e fé o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, no início do seu pontificado, e confiamo-lo nesta Eucaristia a São Pedro e à intercessão materna da Virgem de Fátima. Que o Senhor o fortaleça, o proteja e o inspire na sua missão de confirmar os irmãos na fé e de guiar a Igreja nos caminhos do Evangelho. Também São Paulo, grande apóstolo e missionário, confiamos a evangelização do nosso mundo, das nossas terras, dos locais de onde vimos. E a nós, a vós, diocesanos de Beja, confiamos também a São Paulo, a nossa Diocese de Beja. A São Paulo queremos confiar as gentes das terras do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral. As famílias, os jovens, os idosos, os trabalhadores, os migrantes, os que vivem a fé com alegria e que procuram sentido nas suas vidas. Que São Paulo a todos nos obtenha a graça da audácia apostólica, a paixão pelo Evangelho e o zelo missionário. Que Ele nos ajude a sermos, como tantas vezes nos lembrou o Papa Francisco, a sermos igreja em saída, próxima, fraterna, que testemunha o amor de Cristo. Que esta peregrinação, caríssimos irmãos, seja para cada um de nós um tempo de graça, em que nos deixemos olhar por Jesus, nos deixemos amar por Ele e responder com amor, com generosidade e com fé. Aqui em Fátima, Maria, como boa mãe, leva-nos a Jesus, leva-nos sempre a Jesus. Ela não é o centro, mas aponta para o centro. Não é por acaso que neste santuário a imagem de Jesus está colocada precisamente ao centro, para nos recordar a centralidade de Jesus na nossa vida. E nesta casa, esta casa que é a casa de Maria, Maria sempre, sempre nos aponta para Jesus. E assim, neste santuário e nesta peregrinação que fazemos, Maria introduz-nos neste diálogo com Jesus. Ela, com o seu exemplo, também com a sua intercessão, ensina-nos a escutar, ensina-nos a guardar no coração, ensina-nos a seguir Jesus com coragem, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades. Sob o seu manto materno, pedimos e esperamos os frutos de uma fé que pedimos que seja fortalecida, de uma esperança que pedimos que seja renovada, de uma caridade que pedimos que seja mais ardente, que nos impulsione para a missão. Hoje, neste dia, queremos confiar-nos
à intercessão da Mãe do Céu, Nossa Senhora, e também dos santos pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta Marta. Pedimos que eles nos acompanhem nas nossas vidas, também no nosso desejo, este desejo que trazemos no coração de servir o Senhor com fidelidade na sua Igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentamos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, cantando, cheios de esperança. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Leão, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal de unidade da Igreja. Oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal. Oremos.
Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos. Pelas nossas comunidades, para que vivam na paz e na concórdia, e bendigam a Deus que está nos céus. Oremos. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Senhor justo juiz
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, pelas mãos este sacrifício, para a glória e para o nosso Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
de igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças que nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vivemos na fé do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Na Eucaristia, nós contemplamos e saboreamos o amor de Cristo que se entregou por nós. Na Eucaristia, crescemos até nos tornarmos homens adultos, à medida completa da plenitude de Cristo, para que cresça o corpo de Cristo, para que se construir a si próprio no amor. Na Eucaristia, contemplamos o Senhor Jesus que se dá a cada um de nós, para podermos dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Louvemos a Santíssima Eucaristia. Louvemos o Senhor que se dá como nosso alimento. Louvemos o Senhor cantando. Em silêncio,
Bendigamos o Senhor Jesus, fonte de água viva que mata a nossa sede. Com o apóstolo Paulo, também nós sabemos que o Senhor nos libertou da boca do leão e nos libertará de todos os males, abrindo-nos as portas do céu. Deus está perto dos seus servos. Deus liberta aqueles que escolheu de todo o mal. Deus acompanha aqueles que predestinou para que possam dar fruto e fruto abundante. Louvemos o Senhor e cantemos com alegria tantas maravilhas que Ele nos dá. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Vivemos o jubileu, somos peregrinos de esperança. Vamos rezar todos juntos a oração jubilar, como consta na pagela.
Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a arca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, enviai na luz das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, dia 2 de julho, quarta-feira, haverá visita temática à exposição temporária Servir a Única Pregação, exposição comemorativa do centenário da Associação dos Servitas Nossa Senhora de Fátima, às 21h15, sobre o tema Lavanda e Gomilde para o lava-pés do Santuário de Fátima, orientada por Ana Albuquerque. De 2 a 4 de julho terá lugar a 10ª edição do curso de verão do Santuário de Fátima, com o tema Que capítulos para a história de Fátima? A gênese de uma publicação no Centro Pastoral de Paulo VI. De 4 a 6 de julho, a Escola do Santuário propõe um retiro espiritual com o tema A Palavra Encarnada, Corpo de Esperança. O encontro decorrerá na casa de Nossa Senhora do Carmo. Dia 5 de julho, sábado, devoção dos primeiros sábados, 11h, missa na Basílica da Santíssima Trindade, 14h, hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha, 15h, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. E o Senhor Bispo, com a bênção final que nos vai dar, benze também todos os objetos religiosos que tendes convosco. Então, ainda antes da bênção, queria dar uma palavrinha, só assim breve, uma palavra de ação de graças, de agradecimento pela presença de todos. Temos aqui o nosso Dom Augusto César, presença sempre amiga, sempre muito alegre no meio de nós. Também todos os sacerdotes, os diáconos aqui presentes, também todos os fiéis que tantos lados, tantas terras vieram hoje a este santuário. De uma forma muito especial, os peregrinos, sacerdotes, diáconos, consagrados, fiéis leigos da Diocese de Beja. Viemos em peregrinação diocesana, é a primeira vez que estou também neste contexto de peregrinação e deixem-me dizer que estou muito contente com o que vi, com a forma como todos estiveram. Fico assim com o coração cheio desta presença, deste estarmos unidos aqui neste santuário,
como Igreja Diocesana. Naturalmente, agora vem a bênção e também, antes disso, também uma palavra de agradecimento ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima pelo acolhimento que nos fizeram, em particular desta nossa peregrinação. Deixo uma palavra de agradecimento ao Sr. Reitor, que peço que transmitam também ao Sr. Padre Ganhão, todos aqueles que estão ao serviço do Santuário, de tantas maneiras, de tantas formas, e que nos ajudaram e nos apoiaram. Pois, graças a Deus por tudo, a todos confio ao Senhor. E agora invoco sobre vós então a bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor os acompanhe.